Nós temos alguns casos aqui no escritório que a empresa realiza o encerramento do contrato de trabalho, né? Realiza ali o aviso prévio da dispensa do funcionário sem justa causa, tá certo? Indeniza esse funcionário e simplesmente imagina que a partir dali não tem mais nenhuma responsabilidade com o funcionário. Existem alguns casos, por exemplo, que a pessoa fica gestante no período aquisitivo do aviso prévio. Existem outros casos que a pessoa se acidenta dentro desse período aquisitivo do aviso prévio. É importante lembrar para as empresas que não é porque ela indenizou o funcionário em relação ao aviso prévio que o contrato de trabalho automaticamente se encerrou. O contrato de trabalho só se encerra com o término do período de aviso prévio. Então, por exemplo, nós temos uma legislação que diz que a cada 3 anos, a cada ano, o funcionário tem direito a mais 3 dias de aviso prévio, certo? Então, ele tem ali um período aquisitivo de aviso prévio de 60 dias. Mas você, enquanto empresa, resolveu indenizar, quis encerrar o contrato de trabalho naquele momento. Se a pessoa fica grávida 45 dias depois do período que ela saiu da empresa, ela não tem mais nenhum contato com a empresa, não tem mais nenhum vínculo com a empresa, a lei determina que você restabeleça o contrato com essa pessoa. E não tem muito o que se fazer. Infelizmente, você terá que restabelecer essa pessoa. Ou ela tem alguma doença neste momento que a leve, por exemplo, a buscar um benefício do INSS. Pode ser que você tenha que suspender essa demissão, suspender o contrato, ou seja, o contrato é mantido, mas em suspensão com a empresa. A responsabilidade com aquele funcionário ainda vai existir. Então é importante que você acompanhe os avisos prévios, que você entenda o que vai acontecer com esse funcionário, se ele saiu da sua empresa porque ele foi para outra empresa, como é que é o funcionamento de tudo isso, para que você não tenha surpresas com aquele funcionário que saiu, mas que você teve que restabelecê-lo, tão somente porque não tomou os cuidados em relação ao que diz a lei. O aviso prévio não se encerra com o pagamento, tá certo? O aviso prévio se encerra com o período aquisitivo dele, tá bem? Muitas pessoas não sabem disso e acabam tendo problemas lá na frente. Porque, por exemplo, no caso da gestante, nós temos uma estabilidade de até 5 meses após o nascimento da criança. Então, se você não restabelecer aquela pessoa à sua empresa, você vai ter que pagar o salário dela, ela ficando em casa. Então é muito melhor você reintegrar esta funcionária, porque assim você pode se utilizar dos serviços que ela tem a prestar para você. Ela pode, enquanto grávida, lhe prestar diversos serviços. Às vezes ela não dá conta mais de tocar aquele serviço que ela realizava anteriormente, mas você pode readaptá-la, pode utilizar aquele serviço de uma outra maneira. Ou, às vezes, ela tem um problema na gravidez, precisa se utilizar aí de um período de auxílio junto ao INSS. Lá, o INSS vai pagar a mensalidade do salário dela. Se você demitir, mesmo que ela tenha algum atestado médico ao longo deste período, é você quem vai ter que pagar pelo salário dessa gestante. E o que diz a lei é que o pagamento deve ser feito de uma vez só. Às vezes, você reintegrando essa profissional, você vai conseguir ir pagando o salário dela mensalmente. Então, o prejuízo pode ser muito maior se você não reintegrar. É muito comum aqui no nosso escritório nós orientarmos os nossos empresários, as nossas empresas, a reintegrar essa funcionária justamente pelos benefícios que se tem em relação à empresa e também ao empregado, porque ele vai ter, a empregada, né? Vai ter a estabilidade, vai ter a tranquilidade de ter o seu filho, sabendo que o salário vai cair todos os meses, que ela vai ter a melhor gestação possível e que ela tem um emprego. E a empresa também vai poder se utilizar da prestação de serviço de alguma maneira para que ela possa crescer, evoluir, enfim, se utilizar daquela prestação de serviço que outrora tinha sido contratada, tá certo? Por fim, algo que tem crescido com certa frequência. Hoje em dia, nós temos tido alguns departamentos de compliance em algumas empresas, nós temos algumas empresas que têm muitos funcionários, inúmeros funcionários, e também temos empresas que não funcionariam sem esses funcionários, são dependentes de funcionário para que realmente funcione. E são muitos os casos na justiça de uma demissão discriminatória, por exemplo. Às vezes, a demissão sem justa causa, por óbvio que a empresa ela não precisa justificar o porquê de uma demissão. Por óbvio que a empresa pode demitir quem quiser, como quiser, desde que indenize. Como quiser, não. Quem quiser, mas de uma maneira não vexatória, de uma maneira tranquila, que aquela pessoa não passe por dificuldades em relação a essa demissão para toda a sociedade. Às vezes, naquele local de trabalho, ela sendo demitida, ela pode ser recontratada por outra empresa do mesmo ramo, mas em relação aos vexames que ela passou no momento da demissão, às vezes a outra empresa fica sabendo sobre isso e não a contrata, ou às vezes a pessoa é demitida, mas ela estava passando por algum problema de saúde que não tinha comunicado à empresa, ou que não tinha comunicado por completo, ou comunicou para a empresa e mesmo assim a empresa entendeu pela demissão dessa pessoa. Existem muitos os casos de demissão
vexatória, tá certo? Existem muitos os casos de demissão discriminatória. Esse item tem crescido muito, porque às vezes o motivo da demissão de uma pessoa vaza para toda a equipe logo depois. E aquela pessoa se sente constrangida, se sente menorizada. E aí a empresa pode vir a ser condenada por danos morais, às vezes vultuosos, certo? A depender da maneira com que foi realizada essa demissão, a empresa terá que arcar com danos morais para aquela pessoa e ainda reintegrá-la ao seu trabalho. Então, por ter tido algum crescimento em relação às demissões discriminatórias, é que nós estamos aqui chamando a atenção. Sempre que a empresa for realizar as suas demissões, que faça da melhor maneira possível, que chame a pessoa em seu RH, no seu local de trabalho, que não seja fora do local de trabalho, que não seja na frente de diversas pessoas, que aquela pessoa não saia chorando ali aos quatro cantos e depois se sinta menorizada, que não se utilize palavras de baixo calão, mas que isso também tem a ver com o assédio moral, né? Que também acontece no ambiente de trabalho, que nós não vamos abordar aqui hoje, mas que também é algo que se discute bastante na Justiça do Trabalho. Então é importante que o empresário saiba como está realizando isso, que da maneira como contratou, realiza todas as tarefas no momento de demitir, que faça realmente os exames demissionais e que faça de uma maneira que a pessoa saia da empresa e não se sinta mal após isso, tá certo? Para que a empresa depois não responda por um processo trabalhista, mesmo pagando todas as verbas direitinho, está ali pagando horas extras, paga a insalubridade, paga a periculosidade nos casos de periculosidade, enfim, realiza todos os pagamentos das verbas trabalhistas. Aí no momento da demissão, ela comete um equívoco, deixa a pessoa exposta, né? E aí a pessoa às vezes fica muito entristecida, tem ali um dano moral, né? Um dano, a psique da pessoa, né? É abalada, pode ser que assim a empresa seja compelida a pagar um valor vultuoso e ainda não se utilizar do trabalho daquela pessoa. Ou ter que se utilizar de uma pessoa que já não fazia mais sentido para aquela empresa, porque a demissão discriminatória aconteceu de algum modo que a pessoa precisa ser reintegrada. Por isso a importância de estar sempre em comunicação com o advogado, entendendo cada caso, como é cada caso, para que a empresa não cometa equívocos, tá certo? E depois venha passar por algum problema em relação a isso. E aí, munido de todas essas informações, é importante relembrar os 5 riscos que quisemos trazer aqui para vocês, tá certo? Para que você possa ter um olhar melhor para a sua empresa, para você, advogado, que quer atuar nessa área, possa se especializar cada vez mais, buscar jurisprudência, buscar entendimento, buscar sentenças que tratam sobre o assunto, tá certo? Que foi a questão da pejotização mal realizada, tá certo? As horas extras que não são pagas mensalmente, isso é um perigo muito grande. Nós temos também as rescisões que as pessoas não tomam os devidos cuidados, né, do período aquisitivo e depois são surpreendidas após a ruptura do vínculo empregatício e depois ter que reintegrar esse prestador de serviço, né, por exemplo, a estabilidade gestante, e também a discriminação nas demissões. Isso é muito importante que você saiba como está fazendo essa demissão para que não seja surpreendido lá na frente. Vamos passar aí, Glauco, por favor. E é por isso que nós vamos compartilhar com vocês um checklist para que você, todas as vezes que for pensar em questões trabalhistas, que você tome os cuidados de estudar, entender um pouco mais e buscar um profissional que possa lhe auxiliar, que tenha conhecimento suficiente para que você possa realizar todas as suas tarefas enquanto empresário da melhor maneira possível, tá certo? Nós vamos compartilhar com você que esteve aqui conosco. Além disso, nós teremos na próxima quinta-feira mais um episódio, mais um tema, e eu gostaria de deixar aqui aberto a vocês qual será esse tema. A gente vai abrir aí uma enquete para que você possa votar e que a gente possa realizar aqui uma live muito divertida, para que você possa entender um pouco mais sobre o assunto e realmente encontrar um norte em relação ao que vem aprendendo aqui conosco nesse nosso canal, que a gente aborda o quê? Aqui no nosso canal nós abordamos as diversas áreas do direito, tá certo? Especialmente a do direito empresarial, e também nós estamos trazendo aqui com frequência dicas voltadas àquela pessoa que está precisando melhorar no direito, aquele advogado que quer crescer na advocacia, que quer aprender como é que se faz para gerir um escritório, para buscar um marketing de conteúdo para o seu escritório, para buscar suas leads, os seus clientes, tá certo? Então é nesse sentido que nós estamos aqui a partir de agora, às quintas-feiras, para poder discutir tudo isso, tá certo?